Fala, amadinhos, tudo bem? Pessoal, tenho observado que esses vídeos que eu faço falando assim com vocês têm tido mais views, vocês notaram? Então eu vou aproveitar em embalo e vou falar de mais um tema aqui por causa do vídeo anterior, tá bom? Aproveitando, quem puder já vai dando like aí no vídeo, tá? Que isso aí já vai ajudando a aumentar a atividade e o alcance. Pessoal, no meu último vídeo eu falei sobre a morte do Silvio Santos. Aí eu mencionei no vídeo, né, que a filha do Silvio Santos, uma vez ela fez uma declaração homofóbica, eu não vou lembrar qual é a frase exatamente, que gerou polêmica. E falei que o Silvio era mais mente aberta, né? Que o Silvio levava até pessoas transexuais, etc. no programa dele, no Show de Calouros. Eu lembro que eu via praticamente ao vivo na televisão, né? Que eu sou dessa época, dos anos dourados do SBT, né? Aí gerou duas polêmicazinhas no vídeo, né? Primeiro, uma evangélica falou que eu estava tendo preconceito com os evangélicos, sendo que na verdade o que eu falei foi uma constatação. Porque realmente a maioria das igrejas evangélicas, eles enfatizam demais a homossexualidade como se fosse um pecado terrível, enquanto que eles relativizam outras coisas que para mim são pior, como aquilo que eu não posso falar aqui do canal, mas que eu sempre posto na aba comunidade. Mas já nas pregações deles, é basicamente isso. Quem não lembra do André Valadão, por exemplo, sugerindo até que as pessoas matassem os homossexuais? Deus não pode fazer mais nada, se Deus pudesse ele matava tudo, agora é com vocês. Sendo que ele tem um jeitinho todo assim esquisitinho, né? Deus odeia o orgulho. Quem não lembra disso? Fora que as pregações de igrejas evangélicas, pelo menos a maioria, é sempre focado nisso. Você pode pegar desde um evangélico mais moderado, que você possa ter um bate-papo como o Rodrigo Silva, que ele vai falar a mesma coisa. Eu já vi o Rodrigo Silva falando, comparando, por exemplo, a homossexualidade com incesto e sexo com animais. Então, você vê, por mais que o cara seja até um cristão moderado, que você possa bater um papo, esse preconceito contra a homossexualidade parece que é inerte a todos eles. Uma igreja vai passando para outra, um pastor vai passando para outro, e isso fica na mente deles. Sendo que na vida pessoal deles, eles fazem coisas até piores, mas eles insistem em propagar isso. E hoje uma pessoa comentou nesse mesmo vídeo, nessa questão também, e falou que o judaísmo também é preconceituoso, que a Bíblia hebraica também proíbe a homossexualidade, e que também o Silvio Santos era preconceituoso por isso. Então, eu estava sendo hipócrita porque eu falei que o judaísmo era um pouco mais tolerante, ou o Silvio Santos era um pouco mais mente aberta, eu estava sendo hipócrita. Bom, pessoal, o que acontece é o seguinte. Muitos religiosos, eu já falei aqui várias vezes no canal para vocês, eles tentam interpretar a Bíblia hebraica sobre a ótica cristã, o que é um erro. Porque os conceitos, as concepções, é tudo diferente. Então o camarada compra uma Bíblia, que tem lá Velho Testamento e Novo Testamento, aí ele quer ler e interpretar o Velho Testamento sobre a ótica que ele aprendeu nas igrejas. Sendo que na verdade não tem nada a ver o sentido das coisas. Pega, por exemplo, a palavra fé lá no hebraico. Fé é emuná. Só que ali emuná não é fé, no sentido que nós temos no português, de acreditar em algo. Fé ali é fidelidade. Mas o crente pega a Bíblia, ele quer interpretar sobre a ótica cristã e do Novo Testamento. Ele fala aqui, ó, tá vendo? Pela fé Abraão foi salvo, porque Abraão creu em Deus. Só que ali não é fé, ali é fidelidade. Então é meio complicado, eles querem interpretar a Bíblia hebraica sobre a ótica deles. Então isso aí já é um probleminha histórico que nós temos. Um outro problema histórico que nós temos é a questão de Israel, que já foi alvo até de uma reportagem uma vez isso, onde o repórter mostrou que os cristãos eles enxergam Israel sobre a ótica cristã e a ótica da Bíblia. Como se Israel fosse aquilo que é mostrado na Bíblia, aquela ilusão. Um povo santo, cheio de profetas, que falavam diretamente com Deus, pessoas santas e justas, e tudo fosse perfeito em Israel, porque Deus provavelmente habitaria ali em Israel, que Jerusalém é a cidade sagrada que Deus escolheu. Tudo não passa de ilusão também, pessoal. Tanto que isso gerou até uma síndrome, que é chamada Síndrome de Jerusalém. São pessoas que vão para Jerusalém, e pela aura religiosa da cidade, que é a cidade sagrada, para 3 religiões, não sei o quê, por causa da Bíblia, a pessoa acha que é um profeta, ou que é o próprio Jesus, ou coisa assim. Porque é tudo uma ilusão da mente das pessoas. Vamos começar com a parte da Bíblia primeiro, e depois eu vou falar da parte de Israel, tá? Da parte da Bíblia, pessoal, a Bíblia hebraica, ela tem 2 versículos que dão a entender que proíbe a homossexualidade. Eu já fiz aqui vídeo explicando para vocês em detalhes, que é Levítico 18 e Levítico 22, tá? Só que esses versículos, pessoal, eles não são claros. O texto ali no hebraico, ele é cheio de problemáticazinhas que gerou enormes discussões entre os intérpretes da Torá, inclusive os rabinos. Se você pegar as discussões talmúdicas sobre esses versículos, vocês vão ter um leque de informações diferentes. Uma vez eu estava conversando com uma amiga judia, que eu gosto muito dela, a gente estava falando sobre essas interpretações rabínicas, né, no WhatsApp. Uns falam que ali é proibido homem com homem sem se casar, outros falam que é proibido o homem ser o passivo da relação. Outros falam que ali é proibido o homem se casar, se envolver com outro homem se ele for estrangeiro. Outros falam que é proibido se tiver com impureza ou coisa do tipo. Tem um leque de interpretações absurdas que vocês vão ter sobre o mesmo versículo. E eu não estou falando de interpretações cristãs, estou falando de rabinos que passam a vida estudando a Torá e no idioma original no hebraico. Mas tem um leque de interpretações. Se vocês quiserem, um dia até trago aqui para vocês e mostro quais são as interpretações acerca de Levítico 22 e 18, para vocês verem, na ótica dos rabinos. Você tem um leque de interpretações.
E por que você tem um leque de interpretações? Porque o texto não é claro. Então essas pessoas, que gerou até uma tretinha aqui um tempo atrás aqui no meu canal, que fala que batem o martelo, que ali proíbe, não sei o quê, essas pessoas elas não entendem que se ali fosse uma proibição, ali o texto seria claro, como são os outros textos de Levítico, por exemplo. Ó. Não comerás, não cozinharás a carne no sangue, no leite da mesma vaca, por exemplo. Ali o versículo é claro. Agora, como o autor ali fez um jogo de palavras, ele pode estar se referindo só a uma expressão idiomática de uma época. Então não tem como você bater o martelo. Tem correntes de pensamento que interpretam de forma diferente. No judaísmo atual, o judaísmo chamado ortodoxo, apesar de alguns judeus não gostarem dessa palavra, mas é só uma definição que deram, eles são os que interpretam que ali realmente proíbe a homossexualidade e pronto. Já os judeus chamados conservadores, é assim que eles são chamados, eles até um tempo atrás tinham essa mesma opinião dos ortodoxos. Hoje eles acham que não. Eles acham que ali esses textos não proíbem e que não é ser contra o judaísmo ou a Torá a prática homossexual. Já as outras correntes do judaísmo, que são chamadas, por exemplo, os judeus mais libertários, progressistas, etc., ou renovadores, esses não veem problema nenhum com a homossexualidade. Eles não veem isso como uma ofensa ao judaísmo ou a Deus. Então, você vê que você tem uma pluralidade de interpretações acerca do mesmo versículo, tá? Então aí a pessoa dizer que o judaísmo proíbe a homossexualidade, que não sei o que, não é bem assim que funciona, pessoal. Tanto que no Estado moderno de Israel hoje, você tem, por exemplo, a permissão de casamento gay. Israel é o único país do Oriente Médio que tem passeata gay, aquela parada LGBT. Todo ano tem, sendo que é impossível nos outros países vizinhos. Lembrando que a gente está falando do Oriente Médio, que é um lugar cercado de muçulmanos para todo lado. Israel tem rabinos gays, assumidamente gays, desde 1993, para vocês terem uma ideia. E mesmo esses rabinos sendo homossexuais, eles têm seus fiéis que vão lá aprender a Torá com ele numa boa, não tem nenhum problema. Então, esses aplicativos, que nem acho que é Grindr, não sei o quê, aplicativos de relacionamento homossexuais, são liberais em Israel. E Israel também acolhe algumas vezes homossexuais da Palestina, ou de países vizinhos, porque os países muçulmanos geralmente eles têm penas capitais para a homossexualidade. Então, às vezes, quando tem um jovem homossexual na Palestina, por exemplo, ele tenta fugir para Israel e procurar alguma dessas ONGs que tenta dar um abrigo e deixar ele permanecer em Israel para que ele não morra. Então, essa é a Israel real que os evangélicos não aceitam, que eles não enxergam. Não é aquela Israel da Bíblia, como eles falam. Já na Bíblia hebraica também, isso tudo que eles imaginam é uma ilusão, pessoal. Porque todos os personagens da Bíblia hebraica, eles tiveram defeitos. É até uma coisa honesta do judaísmo, né, retratar os seus personagens com defeitos, justamente para eles não serem idolatrados, para mostrar que eles eram apenas homens. Por exemplo, Moisés matou lá um egípcio e depois agiu como se não tivesse acontecido nada. Eu até falei que Moisés seria um psicopata, né, porque ele nem ligou para a família, para nada, ou para enterrar o corpo, ele só matou e pronto. Davi, além do ciricutico que ele tinha lá com Jonatas, ele pega a mulher lá de Urias, que é a Betseba, e depois ainda coloca o cara na linha de frente para morrer. Noé plantou uma vinha, ficou bebedão lá, tirou a roupa, ficou peladão lá, fazendo dancinha pro TikTok pelado. E assim por diante. Todos eles tiveram defeitos. Então, a Israel mesmo da Bíblia, apesar da Bíblia ser só uma construção, ela não é tão bonitinha assim ou santinha como os evangélicos pensam. Na verdade, você tem todas essas problemáticas e esses personagens problemáticos ali na Bíblia hebraica, tá bom? Segundo ponto, pessoal. Agora a questão política de Israel moderna. Israel moderna é uma democracia. Que nem eu falei, Israel tem parada gay, tem tudo, já teve primeira-ministra, né, como a Golda Meir. E tem gente homofóbica em Israel? Tem muito. Uma vez teve um rabino maluco que ele pegou uma faca e ele esfaqueou um homossexual na parada gay lá de Israel. Ele viu o homossexual, ele pegou a faca, foi lá e foi matar ele. Outra vez teve um outro rabino também que arrumou problema por homofobia, porque lá é um país que tem direitos, que nem no Brasil, então quem pratica atos desse tipo vai responder na justiça, independente de ser rabino ou não. Agora, não quer dizer que todo Israel seja isso, ou o judaísmo seja isso. Na verdade, não. Na verdade, o judaísmo, a maioria, eles são bem mais progressistas do que os cristãos, bem mais mente aberta, digamos assim, ou menos preconceituosos do que os cristãos. E isso tem um porquê, pessoal, eu vou explicar para vocês, eu vou ter que contar duas histórias para vocês, tá bom? Uma história que aconteceu comigo no Orkut e uma história real de um filme russo. Eu vou começar contando o filme russo para vocês entenderem. Tem um filme russo chamado Circo, que é o marco, né, da União Soviética, é um filme antigo já, que tinha uma americana que ela migrou para a Rússia com seu filho, junto com um alemão, que esse alemão estava chantageando essa americana, tá? Preste atenção, a americana e o alemão. Essa americana ela tinha um filho mestiço, porque ela teve um caso com um homem negro. Então o alemão ficava o tempo todo chantageando ela para ela fazer as coisas que ele queria, senão ele ia contar para todo mundo que ela tinha um filho negro. E ela ficava morrendo de medo. Ela fazia tudo o que o alemão queria. Aí, em dado momento, ela cansou das chantagens dele. Ela falou, não vou fazer mais o que esse alemão quer não. Ela disse, chega, cansei. Aí o que o alemão fez? Ele cumpriu o que ele falou. Ele chegou no meio do circo, chamou a atenção de todo mundo, pegou o filho dela e mostrou, tá vendo?
essa aqui é a filhinha dela, ela tem a filha negra, Shaja, ela tem a filha negra. E todos os russos que estavam nesse circo ficaram assim. Como quem quer dizer? E? O que é que tem? E ela é negra, preta, olha a pele dela, ela é negra. E os russos assim. O que é que tem, gente? Qual o problema disso? Aí no final os russos vão lá, ajudam ela, pega o filhinho dela, abraça, um beijo. E o alemão fica com cara de bunda. Aí ele mesmo acaba saindo do circo porque os próprios russos ficaram contra ele. Porque os russos disseram, não tem nada demais ela ter um filho negro. E qual era o objetivo desse filme? Era uma campanha soviética contra o Ocidente. Era para mostrar que racismo era coisa dos alemães, né, que tinha lá os nazistas, e dos americanos. Que de fato os americanos tinham até um tipo de apartheid lá, através da lei do Jim Crow. Que na Rússia não tinha esse preconceito, como de fato não tinha. Teve um jogador americano, eu não lembro se era Michael Jordan o nome dele, acho que era Michael Jordan, né, que ele teve aqui na Rússia, que ele ia disputar uns Jogos Olímpicos. Ele falou que na Rússia ele se sentia à vontade, ele andava nas ruas, ninguém ficava olhando para ele, ou mexendo com ele, ou atravessando a rua quando ele passava. Ele falava, eu me senti tanta paz na Rússia, como se eu estivesse na África, ao contrário dos Estados Unidos, que toda hora tem um evento preconceituoso ou não, alguém xingando, alguém está atravessando a rua, alguém te olhando torto, achando que você vai roubar alguma coisa. Então a Rússia fez esse filme para isso, para mostrar que o Ocidente tinha racismo, na Rússia não, tá? Agora vamos voltar para a história do Orkut. Na época do Orkut, eu entrei uma vez numa comunidade de judeus no Orkut, tá? E o pessoal interagia bastante, era uma comunidade legal, tá? Eu gostava do Orkut. E eventualmente sempre entravam cristãos nessa comunidade para querer debater com os judeus. É que nem isso que eu falei para vocês, o cristão ele acha que ele sabe mais de judaísmo que os próprios judeus. Vocês têm uma ideia, eles não estudam hebraico, não estudam nada, mas eles acreditam que sabem mais de judaísmo que os próprios judeus por causa da Bíblia. Que eles interpretam a Bíblia sob uma ótica cristã, aí eles entram no grupo de judeus e quebram a cara, porque eles veem que não é nada daquilo que eles pensavam. Ah, mas aqui fala que fulano teve fé em Deus. Eu digo, ali não é fé, ali é fidelidade. Então, o cristão, quando entra nesses grupos, ele só quebra a cara porque ele arroga achar que sabe mais de judaísmo que os judeus, sendo que a religião é dos judeus, o idioma é deles, todo o Velho Testamento é deles. Aí o cristão compra uma bibliazinha traduzida e acha que sabe mais. Isso acontecia muito nesse grupo. Aí tinha um judeu lá no grupo que ele era bem proeminente, que ele sempre ensinava, explicava, ele era educado, ele respondia as perguntas das pessoas sobre judaísmo e tal, numa boa. Às vezes tinha até controvérsias, né, entre pessoas de vertentes diferentes, mas tudo numa boa, entendeu? E um dia um cristão entrou no grupo, ele fez que nem esse alemão do filme. Ele falou, eu vou trazer uma bomba sobre esse judeu arrogante aí que acha que sabe tudo. Eu vou trazer uma bomba aqui no grupo, vocês aguardem, amadinhos, vai ter uma bomba. Todo mundo ficou assim, vamos ver que bomba que é essa, será que ele matou alguém? Será que ele vai explodir um prédio? O que será que é? Aí daqui a pouco ele traz um print que ele fez desse judeu, que ele participava de um grupo chamado Judeus Gays. E ele joga lá no grupo como se aquilo fosse a maior bomba, que nem o alemão com a mulher com o filho negro. Ele joga lá no grupo, pá, essa é a bomba, olhem, ele participa de uma comunidade aqui no Orkut chamada Judeus Gays, kkkkkk. E todo mundo no grupo, principalmente os judeus, ficaram que nem os russos naquele filme, ficaram assim. O que é que tem, querido? Qual é a bomba que você ia jogar? Cadê a bomba? É isso que é a bomba? essa pólvorazinha, a bomba que você falou que tinha? Vocês não estão vendo? Ele está numa comunidade de gays. E os judeus ficaram assim. Cadê a bomba? Aí ele ficou com cara de bunda. Aí o próprio judeu que foi alvo da notícia dele, ele falou assim, eu estou nessa comunidade, o que é que tem? Na verdade eu não sou gay. Ele falou, mas eu tenho amigos que são gays nessa comunidade, que me convidaram para entrar. E como judeu, eu acho que a gente tem que combater todos os preconceitos. Porque no geral a mentalidade judaica não faz muito sentido você ser judeu e preconceituoso. Sendo que o judeu sempre foi alvo de preconceito em todo o planeta. Aí esse cara ficou com cara de bunda e saiu do grupo, entendeu? Agora esse episódiozinho, ele ilustra isso que eu estou falando para vocês, um pouco da mentalidade judaica nesse quesito. Os judeus historicamente, peraí, meu gatinho está puxando aqui o tripé. Os judeus historicamente, eles sempre foram alvos de preconceito em tudo que é lugar do planeta. O que lembra até aquela página da Bíblia, né, que é Deuteronômio 28, que a metade do capítulo é bênção, a outra metade é maldição, e lá fala que nem a sola dos teus pés teria descanso, que se você pisasse numa cidade, você ia ter que fugir para outra. Foi exatamente o que aconteceu na história dos judeus. Os judeus não tinham descanso. Vocês lembram que eu falei da família Bravanel? Teve um rapaz aí que colocou que eles foram da Espanha para Portugal, de Portugal foram para a Grécia e da Grécia vieram para o Brasil, se eu não estou enganado. Essa era a vida do judeu na Europa. Era ficar migrando de um país para o outro, porque não tinham paz em nenhum lugar. Então o judeu sofria preconceito simplesmente pelo fato de ser judeu. Se você nascesse judeu, você estava fodido, você ia sofrer preconceito. Na verdade, até hoje é assim, né? Tanto que quando alguém vai fazer uma conversão numa sinagoga, o rabino fala, se prepara que você vai sofrer preconceito. Só pelo fato de ser judeu. Porque o judeu é assim, onde ele pisa, ele sofre preconceito, de tudo. Então o que acontece? O judeu, por ter sofrido muito preconceito, né, principalmente na Idade Média,
inquisições, pogroms, holocaustos, extermínios, de toda forma que vocês possam imaginar. A peste negra, quando chegou na Europa, eles culparam os judeus, saíram matando o judeu e queimando sinagoga. Aquela tradição de malhar os Judas começou com um judeu de verdade, eles pegavam uma família aleatória e batiam até a morte, sabe? Tudo isso aconteceu com o povo judeu. Então o judeu foi se tornando um pouco mais liberal com o passar dos anos por causa disso, porque eles sabem o que é ser vítima de preconceito só para você nascer do jeito que você nasceu, judeu. Então os judeus começaram a influenciar outros países, a mentalidade de outros países através de intelectuais judeus. Por exemplo, os judeus que foram para a América, eles praticamente foram eles os responsáveis por Hollywood. E você pode ver que Hollywood é progressista. Eles colocam gays nos filmes, eles fazem filme mostrando que os preconceituosos são maus, que os nazistas são maus, que os arianos são maus, não sei o quê. Eles põem elementos progressistas nas suas histórias, para tentar mostrar para a sociedade que o preconceito é uma bobagem. E não só nos Estados Unidos, em vários lugares da Europa onde os judeus tiveram um grau de intelectualidade ou acesso a meios de comunicação, eles começaram a pregar progressismo nesses lugares, mesmo sofrendo preconceito às vezes da própria comunidade judaica. Mas eles tentavam educar a sociedade, mostrando que os preconceitos eram bobos, que a sociedade tinha que evoluir mentalmente. Então você pega, por exemplo, uma Europa, se tinha lá o dono de um jornal na Europa que era judeu, ele sempre colocava lá um editorial, alguma coisa favorecendo as minorias. Olha, o preconceito é bobagem, isso é coisa de séculos passados, o mundo tem que evoluir, a gente tem que aceitar as pessoas como elas são, etc. Então começou a surgir toda uma mentalidade judaica por trás disso tudo, progressista, uma mentalidade menos preconceituosa. E quando surgiu o Estado de Israel, muitos judeus foram para lá, foram formar o Estado, essa mentalidade acompanhou muitos deles. Então Israel tem esses dois grupos, tem um grupo que é mais fechado, preconceituoso, homofóbico, conservador, mas tem uma outra grande maioria que já é mais liberal. Eles já não tem mais tanto tabu assim, ou tanto preconceito. Tanto que Israel é um dos poucos países do mundo, apesar de ser uma coisinha de nada, menor que o estado de Sergipe aqui no Brasil, o estado de Israel, eles produzem até filmes de temática homossexual. Sabia? Tem no YouTube, legendado. Quem quiser ver é só digitar Israel, filme, LGBT e tal, com legenda, que vocês vão ver. Por quê? Porque mesmo lá num paísinho tão pequeno, eles tentam pregar esse progressismo. Porque se você for discriminar alguém porque a pessoa nasceu daquele jeito, é o mesmo que você discriminar alguém só porque nasceu judeu. Então tem uma parte que ainda é mais fechada, mais retrógrada, mas uma outra parte que sofreu tanto preconceito, seus antepassados, seus pais, sabe, sofreram tanto, que eles aprenderam a ter uma mente um pouco mais liberal. Até porque quem mandava matar homossexuais, vocês sabem, né? É aquele alemão do bigodinho. Ele sim mandava matar os próprios alemães, se fossem homossexuais, ele mandava para o campo de extermínio. E os judeus conviveram com isso. Então ele sabe que essa coisa de ter preconceito ou ódio aos homossexuais, isso não é coisa muito bem do lado do bem não, né? É coisa do outro lado, é do lado do bigodinho. Então eles desenvolveram uma mentalidade mais progressista. E pessoas que atingiram o meio de comunicação, o próprio Silvio Santos é um deles, que nem eu falei. O Silvio Santos tinha um show de calouros, numa época que a gente estava, acho que no fim da era militar, se eu não estou enganado, eu acho que é pós a era militar, o show de calouros, mas numa época que o Brasil ainda era bem mais conservador, tanto que viralizou esses dias um vídeo antigo da Rede Globo, do repórter perguntando nas ruas do Rio de Janeiro o que eles achavam dos gays, né? Todo mundo falava que os gays tinham que morrer. Isso você vê como que era naquela época. Hoje em dia seria crime, né, falar isso. Mas na época não era crime. Então o repórter da Globo ia perguntando: o que você acha dos homossexuais? Ah, tinha que morrer, isso é uma aberração, que não sei o quê. Deus odeia isso. Então nessa época, com esse contexto, uma sociedade extremamente conservadora, o Silvio Santos lança o show de calouros e ele coloca lá pessoas transexuais, como é que chama aqueles que não são trans, mas se vestem de mulher? Eu acho que é transexual. Não sei se é transexual, mas eu acho que tem outro nome. Transformista. Ele tinha um show de transformistas lá no programa dele, que ele abria espaço, numa boa. Mesmo numa época em que a sociedade ainda era extremamente conservadora. Fora que ele colocava no programa dele pessoas polêmicas, que podiam chocar até a sociedade, mas ele colocava de boa, levava artistas homossexuais, essas coisas, ele não tinha o menor tabu com isso. Mesmo numa época em que a sociedade ainda odiava tanto os gays que ele podia até perder audiência por causa disso. Mesmo assim ele nunca se importou. A Elke Maravilha, né, que trabalhou anos no show de calouros, a Elke, as pessoas achavam que ela era travesti. Porque ela parecia uma travesti, mas ela era mulher de verdade. E mesmo assim o Silvio Santos dava espaço lá para ela no show de calouros, numa época que a sociedade era bem conservadora. Então essa parte que o SBT fez de tentar quebrar alguns tabus e preconceitos, sabe, de tentar mostrar para as pessoas que a sociedade pode conviver numa boa com pessoas diferentes, também fez parte da história do Silvio Santos, como hoje também é parte da história de Israel. Então a Israel moderna não é aquela Israel bíblica que o evangélico imagina, de santos e profetas, falando com Deus, entrando em transe, o Senhor mandou dizer. Não, uma Israel moderna, progressista, tem tudo que os conservadores aqui do Brasil abominam, e até irônico demais, né? Porque os conservadores aqui adoram colocar a bandeirinha de Israel no perfil. Só que eles não sabem que Israel o aborto é legalizado, eles não sabem que a maconha ela é permitida para certos usos. Eu não lembro se é o recreativo também, mas
Lá já foi legalizada a questão da maconha. Casamento gay é permitido em Israel. Tudo que os conservadores odeiam aqui no Brasil tem em Israel. Mas eles colocam a bandeirinha de Israel porque eles imaginam aquela Israel bíblica que só existe na cabecinha deles. Uma Israel santa, um povo santo. Até a expressão santo, eles não entendem o que significa. Eles acham que santo é que nem os santos católicos, pessoas que não cometem nenhum pecado, que ficam lá que nem santa. Também está errada essa expressão, tá, pessoal? Por isso que eu falei que não dá para você interpretar a Bíblia hebraica sobre a ótica cristã, porque eles não entendem nada, eles interpretam tudo errado. Então, para finalizar o vídeo, a Israel moderna, ela não é anti-Torá e nem anti-judaísmo, não. Mas é uma Israel que se adaptou, uma Israel que se atualizou, e uma Israel que está mais preocupada em ser humana do que em ser uma Israel do bigodinho, digamos assim, nesse sentido, tá? Uma Israel bem mais progressista. E, por favor, não vou nem entrar em comentários da guerra que está acontecendo lá, porque eu sei que vai vir comentários de besteira, tá? Mas eu estou falando da sociedade e da cultura de Israel, tá? Tanto que Israel também tem protesto contra o que está acontecendo lá, dos próprios judeus. Vira e mexe em Tel Aviv ou na própria Jerusalém, tem protestos também, tá? Então, antes de comentar, se informe. Então tá aí, pessoal. Quem gostou do vídeo, por favor, dê um like, tá? Isso vai ajudar a aumentar a atividade e alcance. Obrigado a todos aí que assistiram. Paz a todos.